Sabe a hora de entrar e a hora de sair, né? Tem que saber. Agora, a gente estava conversando antes sobre o Superporto do Açu, né? Que, inclusive eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá na época que eu trabalhava com gestão de projetos. E na tua história você criou mais de 20 projetos unicornianos, né? Como você cita. Sim. E de onde que vem essa capacidade, ao mesmo tempo que o Léo estava falando, né? De, cara, essa multidisciplinaridade que você tem, porque não é linear, tem ouro, tem petróleo, tem logística, tem mineração. Como é que funciona a tua cabeça para identificar, para entrar, e por que você acredita que você conseguiu fazer esses 20? Vamos lá, com 16 anos, eu tinha uma moto cinquentinha, que muito entregador de pizza tem aí, né? Essas motos, né? Tinha na época na Bélgica, e eu fazia de tudo para fazer ela andar 1, 2, 3 quilômetros mais rápido que os meus amigos. Então, eu sempre fui um fetichista de máquina, sabe? Eu adoro engenharia, adoro. E vou lá, vou polir a minha vela, vou mudar o cabo elétrico para arrancar alguma coisa a mais do negócio. E você conseguia? E fazia, né? Então eu só fiz 2 anos de faculdade. Eu sou um dropout. Depois de 2 anos, eu vi que o professor não tinha nada para me ensinar. Eu não quero, até porque eu já mexia no mundo real, mexendo com equipamento. Então, com isso, quando você tem a capacidade de ser um bom vendedor, um comerciante, um trader, né, e entende da parte mecânica, técnica, seja física ou química, que eu fui me inteirando com o tempo, você passa a ser um bicho diferente, né? Então, talvez pegar um exemplo de alguém que vocês conhecem, por que o Elon Musk é um bicho tão diferente? Ele é um exímio engenheiro de software, né? Programador. Sim. Ele entende, né? Sim. Ele fez cursos de ciência de materiais, porque em materiais você vê os foguetes dele, ali tem ligas, né? Não sei se vocês sabem, mas a carroceria de alumínio da Tesla tem uma liga com um metal chamado scandium, que foi ele que, né, vamos testar isso aí, tá? Então, quer dizer, um conhecimento profundo de como é que você faz um carro com um percentual maior de alumínio. Então ele chegou e fez. Aí ele criou aquelas super prensas, né? Você vê, então, esse entendimento 360 graus que aconteceu comigo porque depois dos 6 milhões de dólares eu fui mecanizar um garimpo. Por que eu quis mecanizar um garimpo? Porque a margem estava sumindo e pô, tem tanto ouro sendo produzido aqui, eu vou mecanizar esse negócio. Da mesma maneira que eu mexi na minha motinha lá. Vou otimizar. Né? Vou otimizar, vou fazer melhor. E aí o que eu fiz? Eu fui estudioso no sentido de contratar uma empresa para furar a jazida, né, fazer furos e cubar o volume de ouro que eu tinha ali. Então aí depois do estudo feito, eu gastei $1 milhão. Você tem que gastar. Acho que no Brasil o pessoal gasta muito pouco em pesquisa, ninguém estuda nada. É tudo é muito oba, né? E é mesmo. Depois eu queria entrar nesse processo de tipo, quais são as fases que você faz, porque dá para perceber que você tem um método muito estruturado para entrar em alguma coisa. Sim. Então eu fiz tudo isso e identifiquei que, poxa, eu tinha 1 grama por metro cúbico e vi processos já conhecidos para processar esse minério e vi que, poxa, aqui tem 90% de margem. Caramba, eu posso errar muito porque tem margem alta, né? Você tem que fazer esse estudo antes. Mas você vê, sem esse estudo, para chegar que eu teria potencialmente 90% de margem, por que eu vou me arriscar? Eu tento diminuir o risco. Isso não quer dizer que vai funcionar, porque você envolve ainda logística no meio da Amazônia, tem que levar combustível diesel, fazer uma ponte aérea de 100 quilômetros com diesel. Tudo isso Aumenta muito o custo. É uma operação militar, né? É. E uma operação no meio da Amazônia implica em profundo conhecimento logístico. Você tem que administrar gente, tem que fazer um acampamento, tem uma cidade, você tem que ter hospital, enfim, gerar energia, tem que ter água potável. Então você meio começa a pensar 360 graus, né, de uma maneira muito holística de tudo.
Então, se você olhar para você, eu quando entro num prédio, sabe, tento, eu quase que faço assim, ó, esse prédio aqui gasta 70 megawatts por ano de energia ou por mês, entendeu? Eu faço essa coisa instintivamente. Então, quando você enxerga o mundo com raio-x, é por isso que aí eu fui me dedicar a achar ativos monopolísticos, porque quando você mexe com mineração, aquela mina ali, você requer ela no Departamento Nacional de Mineração, né, a ANM, e aquele ativo é seu. E se você achou uma mina rica, você achou um monopólio seu, porque você achou um negócio rico. Não quer dizer que toda mina é uma mina boa, né? Tem muita mina de ouro que não dá dinheiro. Sério? Lógico. Mas por quê? Não é economicamente viável? Não, porque tem um teor muito baixo por tonelada. E você só identifica isso depois de furar tudo. Putz. Entendeu? Não é achei ouro, ali tem um garimpo, vou mecanizar aquilo. Não, cuidado, tem garimpos que só eles mesmos conseguem ganhar dinheiro com aquilo porque é muito artesanal e não dá para mecanizar porque o teor é muito baixo. Vai custar mais que o valor do ouro. Você gasta mais para minerar. Né? Você tem que achar minas de alta qualidade, como em tudo. Né? Então tem minas magníficas, que eu chamo de aborto da natureza. O pré-sal do Brasil é um aborto da natureza. Porque é uma oportunidade incrível. Porque a produtividade dos campos é assim, absurda, é 4 vezes maior que o pós-sal, até 4 vezes, até mais. E hoje se produz custo direto $3 por barril. Caraca. É uma coisa maluca. O Brasil é mais uma vez abençoado. E você vê que a Petrobras está voltando com carga total porque ela estava no pós-sal, literalmente se milinguindo, né, desaparecendo, e o pré-sal fez a volta toda. E graças a Deus isso ajuda o Brasil como um todo. Né? Você sabe, principalmente o Rio. Sabe que um dos meus sonhos é um dia fazer um IPO, né? Claro. A nossa empresa, a gente está indo para a tecnologia, a gente está conversando um pouco sobre isso e, né, temos uma meta aí até 2028. Legal. Né? Só que assistindo o documentário, cara, eu me senti um perdedor. Porque do nada vem assim, não, porque aos 20 e poucos anos ele virou chairman e acionista de uma empresa no Canadá. Como é que foi isso? E aparece, eu olho para o sonho da minha vida de abrir capital e, tipo assim, não, é dono de uma empresa de capital aberto no Canadá. Como é que foi isso? Lembra, como eu botei eu mecanizei, em 1981, eu mecanizei o primeiro garimpo na Amazônia. Ninguém tinha feito isso com ouro, tinha feito com estanho, mas não com ouro. E no meio do nada ainda, né? Então, as junior companies canadenses de mineração, porque Canadá é conhecido como uma meca da mineração, né? Austrália e Canadá têm essa imagem e de fato de lá se originam muitas mineradoras. Várias dessas empresas júnior estão hoje no Brasil investindo, mas esses investidores em 1981 vieram para o Brasil e foram para o Gabão. Com quem eu vou me associar aqui? O único maluco que mexia com mineração era eu. Então, opa, tá aqui. E como eu já tinha essa mina em produção, na verdade eu tinha uma segunda, que foi a mina no Amapá, que até hoje foi a mina mais rica subterrânea do Brasil. Ela tinha 17, 18 gramas por tonelada, que é um absurdo. Rica, assim, um aborto da natureza. Um aborto da natureza. Quando a natureza te dá, meu amigo, aproveita. Então, esses são os monopólios que eu estava te falando lá, entendeu? Muito bom. E você tem que achar eles. Então, eu meio que me especializei para virar um cachorro caçador de trufa. De preferência brancas.